Estou muito feliz, né, irmãos? Muito feliz com a presença da irmã Amélia, a irmã missionária Regina, minha mãe, a irmã Brenda, né? Estou feliz com a presença de todos os irmãos, mas em especial também o filho do nosso irmão Fabiano veio. Sábado tem um evento bom de crianças aí, ó. O Gabriel está ensinando os irmãozinhos a tocar, né? Tem vontade de tocar instrumento, varão, de corda? Sábado tem aula aí, ó, né? Se o Cléo te dá uma aula de bateria, 1 hora e meia, tu aprende a tocar. Amém? Abram suas Bíblias, irmãos. Irmãos, que a gente procura estar sensível à voz de Deus. E quando Cléo falou de Salmo 51, veio uma alegria grande no meu coração. Eu ia pregar em cima de outro salmo, mas é o 51, é uma boa ideia, né? Para quem está no mundo é a cachaça 51. Mas aqui para nós que somos salvos, somos cristãos, a boa ideia é o Salmo 51, irmão. Aleluia. É, irmão. A boa ideia aqui é o Salmo 51, Cléo. O Cléo antigamente, quando falava de repente 51, não sei se ele bebia só cerveja quando estava no mundão. Só cerveja. Então não era uma boa ideia não. Mas agora o Salmo 51 é a boa ideia para a glória de Deus, né? Abram aí suas Bíblias no Salmo 51. Vou estar orando rapidinho. Deus soberano e eterno, estarei agora, Pai, trazendo a Tua palavra para o Teu povo. Me usa, Pai, segundo, Pai, a Tua vontade. Não me usa segundo a minha vontade, nem a vontade do povo. E que eu não traga nada, Pai, de mim mesmo, porque de mim eu não sou nada. Que tudo que sai dos meus lábios, Pai, seja direcionado pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, irmãos, pode sentar. Põe aqui para mim, aquela ali. Dessa aí, ó. Salmo 51 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Vamos parar por aí a leitura, que eu quero estar explicando para vocês. Esse salmo, irmãos, é um salmo de Davi. Obrigado, Deus abençoe, para nós. Glória a Deus. Oh, Deus. Aleluia. É um salmo, irmãos, que Davi ele proferiu esse salmo quando foi repreendido pelo profeta Natã. O profeta Natã, irmãos, pelo que eu me lembro, a única vez que ele apareceu na Bíblia foi com uma repreensão para o maior rei de guerra da história da humanidade, que foi o grande rei Davi. Existia, irmãos, vários reis, creio que a grande maioria dos reis eram mais altos do que Davi. E Davi ele era de baixa estatura, mas grandioso em espírito, irmão, cheio da unção de Deus. Você vê que Saul era um homem grande, bonito, né? Belo de Israel era o rei Saul, mas só que Davi era o homem mais que procurava seguir a vontade de Deus. Era um homem que andava segundo o coração de Deus. E o próprio Deus ele fala que achou em Davi um homem segundo o seu coração. Então, irmãos, Davi ele era um salmista. O salmo era nada mais e nada menos do que louvores a Deus. Nós hoje louvamos. O povo de Israel salmodiavam a Deus, e até hoje creio que ainda fazem. Eles cantam salmos a Deus, né? E aqui, irmãos, Davi, quando ele estava sendo repreendido, ele trouxe esse salmo à tona, irmãos. Esse salmo entrou no seu coração. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Benignidade, irmãos, é porque ele é um Deus bom, que só faz o bem. Deus ele não faz mal, irmãos. Ele permita que você, através dos seus erros, você pague por ele. Você vê que Deus não queria matar os ninivitas. O próprio profeta Jonas sabia disso. Deus é mal. Igual as pessoas falam por aí, pessoas que não querem servir a Deus, fala que Deus é mau, que Deus permite tanta coisa, tanta violência. Irmãos,
Deus, ele permite até mesmo para que a palavra dele venha se cumprir. A Bíblia fala que nos últimos tempos o amor se esfriará de quase todos, irmãos. Fala de pai contra filho, filho contra mãe, contra pai. A Bíblia não fala de mãe contra filho, filho contra mãe. Eu já dei um exemplo aqui, que a maldade humana, que ultrapassou o que a Bíblia tinha predito, né? Entrou aqui uma mulher, minha mãe estava presente, ela ia se matar porque foi violentada pelo filho. Então a maldade humana ultrapassou o que a Bíblia previa. Então, irmãos, essa mulher entrou aqui, a mãe dela tinha acabado de infarto no salgado filho, porque mataram o netinho dela dentro do Jacarezinho, na Praça da Concórdia, porque tinha violentado a mãe. Esse menino era tão bom, irmãos, que ele já tinha sido, as duas pernas dele já tinham sido quebradas. Ele não tinha mais perna. O povo do tráfico tinha arrancado as duas pernas dele na madeira. E ele sem as duas pernas, depois eu descobri essa história, mãe, por causa de um passageiro de Uber, que era amigo da história. Então, irmãos, era uma pessoa que tinha o espírito, tinha o coração voltado para fazer o mal. Usuário de droga. É o que eu sempre falo, irmão. A pessoa que é usuário de droga não respeita nem pai nem mãe. Rouba pai, rouba mãe. Tem muitos filhos matando pai e mãe aí por causa de droga. É verdade ou é mentira? Alguém já viu isso na televisão? Sim ou não? Por causa de dinheiro. Muitos drogados, irmãos, fazendo coisa errada. E ali, Deus é um Deus benigno, irmãos. E segundo a multidão das tuas misericórdias. A Bíblia fala, irmão, que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque a misericórdia dele não tem fim, irmão. A misericórdia do Senhor é infinita, irmãos. O que é misericórdia? É Deus olhar para você como um homem miserável, né? A única coisa que você merece de Deus, e nem merece muitas das vezes, é a misericórdia. Porque a misericórdia de Deus é a causa de você não ser consumido, irmão. Porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Você vê, Adão vivia debaixo da glória de Deus. E ele preferiu escolher o conhecimento do que a vida. Às vezes, irmãos, jovens estão escolhendo o conhecimento, estão lendo livros, estão aprendendo na faculdade, principalmente de história, de biologia, de medicina, que são as principais, que pregam, que apregoam que Jesus não existe, que nunca existiu e que Deus não existe, e eles preferem ficar com o conhecimento. Mas aqui nós temos jovens que escolhem a árvore da vida e escolhem a vida. Glória a Deus. E eu digo para você, Ian, Deus vai usar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Hoje nós somos taxados como loucos, mas eu quero dizer para você que muitos sábios vão ficar confundidos. Na época lá no presídio, um irmão que tocava bem, não vou falar o nome dele, era afiado na guitarra, o irmão. Ele veio dizer para mim que Caim conheceu a sua esposa e que existia um outro povo, sem ser o povo descendente de Adão e Eva. Existia um outro povo. Ele veio dizer para mim isso. Eu falei, rapaz, se existia um outro povo que não é descendente de Adão e de Eva, Deus está mentindo. Porque ele fala que o primeiro homem foi Adão, a primeira mulher é Eva. Tem pessoas até dizendo por aí, Cléo, que a primeira mulher de Adão foi a tal de Lilith. Lilith é um demônio, rapaz. E está fazendo a cabeça de muita gente para confundir. Lilith foi a primeira mulher de Adão. Como é que pode isso, irmão? Doutrina de demônios infiltrada dentro da casa do Senhor. Doutrina de demônios. E você para analisar, irmãos. Eu falei para aquele irmão assim, rapaz, se tinha outro povo antes de Adão e Eva, Deus é mentiroso. Mas eu não creio que Deus é mentiroso, não. Eu creio no que Deus falou. Aí ele veio dizer para mim, rapaz,
Você já estudou exegética? Já estudou hermenêutica? Você já fez teologia? Eu não sabia nem que o conhecimento da palavra hermenêutica é muito menos homilética. Para mim, homilética era omelete de comer. Né? Minha mãe fez esse dia um omelete para mim lá com a galinha que botou 3 ovos. Irmão, nunca tinha visto não. Que omelete gostoso. E ali eu falei para ele: rapaz, eu não sei o que é hermenêutica, eu não sei o que é homilética, mas uma coisa eu te digo: Deus está preparando um povo aqui dentro para tacar a mão na cabeça do teólogo lá fora, ele cai de joelho com a mão para trás. Porque, irmãos, a Bíblia fala: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que isso, pastor? Tem que deixar a letra de lado. Nunca deixar a letra de lado, nunca deixar a palavra de lado. Mas você primeiro tem que crescer na graça e depois no conhecimento, irmão. Não adianta nada, irmão, você querer ser muito sábio e não crescer na graça. Não adianta nada você ler Bíblia, mas não orar, não jejuar, não buscar, não fazer a obra. Eu já falei para vocês, tenho falado, você só vai receber a autoridade de Deus quando você evangelizar, irmão. Pastor, você está me amaldiçoando que eu nunca vou receber. Não estou te amaldiçoando, te ensinando o passo. O primeiro passo do crente é evangelizar, é cumprir a ordenança de Deus. Ide. Deus, ele não vai derramar poder sobre a tua vida se você não evangelizar. Deus, ele não vai derramar a glória dele sobre a tua vida se você não faz a obra, porque ele é um Deus bom, ele não é mau não. Se ele derramar talento sobre a tua vida e você não usar os talentos, depois ele vai requerer os talentos que ele te deu. E o que vai ser da tua vida quando ele cobrar os talentos? Fala aí. O que vai ser de você quando Deus requerer os talentos, irmãos? Você vê, eu não estou me exaltando não, estou exaltando Jesus. O pai do Gabriel não está bem de saúde. Eu falei, estamos dispostos aqui, amanhã é só você marcar que a gente vai lá. Você está disposto aí, irmãos? Eu fui, Cléo, no hospital orar pela filha da missionária Vitória. Eu cheguei a botar isso no grupo. As irmãs que é mais antiga no grupo de repente lembram. O nome dela também era Vitória. A ala das crianças na época, não sei se ainda é, deve ser 6º andar do Salgado Filho. Era no 6º andar. E ali eu fiz uma arte, Cléo. Eu comecei a entrar em todas as salas cheias de criança. E comecei a orar. Quando eu entrei na última ala, tinha acabado de fazer o trabalho de oração pelas crianças. A enfermeira veio e me repreendeu. Você é um irresponsável. Eu baixei a cabeça. Me desculpa, senhora. Né? Me desculpa. Você entrou no monte de sala, não pode fazer isso, pode haver problema, não sei o que, contaminação, não sei o que. Ela pegou e pagou geral. Me perdoa, senhora. Mas eu fiz o que tinha que ser feito. Consegui entrar em todas as salas e orar por todas as crianças. No dia seguinte, a missionária Vitória me ligou e falou: pastor, Deus fez um milagre. Todas as crianças receberam alta, menos duas. Uma outra criança e a minha filha. A filha da missionária não recebeu alta, mas todas as crianças receberam alta. Eu estou aqui em cima do altar com a Bíblia na mão. Não pregue, não dê testemunho falso, porque testemunho falso leva para o inferno. Testemunho falso leva para o inferno. Se você tem testemunho para dar, espera que Deus vai fazer. Deus vai fazer algo grandioso para você ter um bom testemunho para dar. Não adianta você pregar mentira, irmão. Mentiroso vai para o inferno. Não adianta você e assim não é. Porque era o rei dos reis, senhor dos senhores, e veio como servo, pegou e lavou os pés, né, dos discípulos, né? Lavou os pés dos discípulos para mostrar para eles que tinham que servir uns aos outros. Nós temos que ser servos uns dos outros. Temos que servir. Quem não vive para servir não serve para viver. Não é bíblico não, irmão, mas é assim que funciona. Se você procurar uma base bíblica para esse ditado, você vai ver que tem base bíblica para ele. Quem não vive para servir, serve para viver. Né? Lava-me completamente da minha iniquidade,
purifica-me do meu pecado. Olha só, irmão, lava-me completamente da minha iniquidade. Você sabe o que é a única coisa que faz a separação do homem de Deus? O pecado é a única coisa que faz a separação de você e de Deus, crente. Nada pode te separar de Deus. A peste, a perseguição, a angústia, a tribulação, só o pecado. Só o pecado pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada te separa, só o pecado pode te separar, irmão. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Antigamente, sacrificava-se um animal para purificar do pecado. Hoje não precisa. Eu estava até comentando com o Creu comentou comigo e eu falei: Creu, mas está errado. O sacrifício que eles recebem nas religiões afro, na Umbanda, no Candomblé, é o sangue. Mas Deus, quando aceitava sacrifício de animal, ele falava que o sangue tinha que ser derramado em terra. E o que ele recebia como sacrifício? A gordura. A gordura. A gordura, a carne era para os sacerdotes. Se também precisasse do povo, dar para o povo, dava para o povo. Mas a carne era para os levitas. Mas só que uma gordurinha gostosa, né, rapaz? Uma picanha sem gordura não tem graça. Aí o levita pegava e comia a gordura do Senhor. O que aconteceu com Ofni e Finéias? O que aconteceu? Morreu. Porque comeu o que era do Senhor, irmãos. Você não tem que comer o que é do Senhor. Eu já falei para vocês. O sacrifício que entra aqui nesse altar é o sacrifício de vocês. O sacrifício de vocês, irmãos. Os dízimos, as ofertas. O Creu, se você olhar para o joelho dele, eu nunca vi, nunca reparei, mas deve ser todo manchado. Mas não é de orar não, irmão. É de trabalhar ajoelhado aí, ó, raspando o piso, para trazer o dízimo para a casa do Senhor, irmãos. Vai fazer bagunça com o dinheiro do dízimo do irmão. Vai fazer bagunça com o dízimo de vocês, para você ver se Deus não vai cobrar de mim. Cobrou de Eli, irmão. Caiu para trás, quebrou o pescoço. Quebrou o pescoço porque bagunçou o dinheiro, o sacrifício que estava no altar. Ele bagunçou juntamente com seus filhos. Morreu. Os filhos morreram na batalha e ele caiu para trás e quebrou o pescoço. É assim que funciona. Diga por favor, Creu. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Irmão, não adianta você dizer que é santo, não. Porque existe um que conhece o teu pecado, conhece o teu erro, que é Deus. E você mesmo conhece. Você sabe quem é você. Você sabe quem você é, irmãos. Diante da casa do Pai, o que você faz na igreja? Se você chega na igreja, irmão, procurando contenda com as irmãs, com os irmãos, semeando discórdia, semeando disse-me-disse, Deus, por mais que você não aceite que você é assim, mas Deus sabe quem você é. E Deus, ele não gosta, irmãos. Tem 6 coisas, eu vou repetir, que aborrece ao Senhor, e a 7ª alma dele abomina: aquele que semeia contenda entre irmãos. Não semeie contenda, irmão. Você sabe quem é você. Eu sei quem sou eu, mas ainda que eu não souber, Deus sabe. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Quer dizer, ele sabe que pecou, e o que Deus fizer é justo. Não é injusto não, irmãos. Tudo que Deus fizer com você, comigo, diante do nosso pecado, não é injusto, não é justo. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Irmãos, sabe o que eu acho incrível? Pessoas que pregam. Varão, pega essa chave dele e bota dentro do capacete, senão daqui a pouco some. Bota dentro do capacete, é isso. Daqui a pouco, isso, pode botar no do Renato, que ele sabe que não é dele, ele deixa aí. Irmãos, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Tem pessoas que pregam,
que Davi era filho bastardo de Jessé, baseado nesse versículo. Mas ele não está falando que ele foi gerado de um adultério da mãe, de uma traição dela com o pai de Davi. Primeiro, que nessa época nem pecado era o cara ter mais de uma esposa e ter concubina. Aí você pega as pessoas que gostam de deturpar a Bíblia, que Davi, ele era um filho bastardo porque ele era ruivo. Tem nada a ver, irmãos. Às vezes a família é tudo negão, aí nasce o menino do cabelo sarará e loirinho. E aí, é genética, irmãos. Aí a traição, é filho de traição. Tem nada a ver. Tem nada a ver, irmãos. E aí a pessoa pega e deturpa essa palavra, mas ele está falando pecado. É um pecado hereditário de Adão e de Eva, irmãos. Todos nós nascemos e fomos gerados no pecado, mas não no pecado da relação sexual do homem com a mulher, que isso não é pecado. É o pecado hereditário que veio de Adão, da desobediência. Deus, ele falou: Adão, você pode comer de tudo, mas dessas duas árvores que tem no meio do jardim, você só pode comer de um. Você só pode comer da árvore da vida. Mas muitos estão escolhendo o conhecimento e deixando a vida de lado. Muitos estão escolhendo a aula de história, a aula de biologia, que diz, que prova que Deus não existe. Eu quero ver provar que Deus não existe. Esses dias eu mandei no grupo, se alguém leu vai lembrar. Um jovem roceiro estava na faculdade, irmãos. Se eu não me engano, era a faculdade de História ou Biologia, as duas que mais apregoam que Deus não existe. O jovem ia para a faculdade de botina, aquela botina toda manchada de barro, e ali, todos os dias, o professor desafiava: Deus não existe. Eu desafio qualquer um crente aí provar que Deus existe. Aí aquele jovem se sentia incomodado com aquilo, ele está afrontando ao nosso Deus, ao Deus dele, e falou: professor, pode falar, jovem. Fala aí, matuto. Deus existe sim, que eu conversei com ele essa noite. E ele me respondeu, eu falei com ele, ele falou comigo. É mesmo? Deus existe mesmo, rapaz? Então vou fazer o seguinte com você. Tá aqui esse ovo, eu vou jogar esse ovo no chão. Se ele quebrar é porque Deus não existe. E se ele ficar inteiro e rolar é porque Deus existe. Tá bom, professor? Tá certo. Mas eu quero fazer uma oração antes. E ele começou a falar com o nosso Deus e falou assim: meu Deus, esse homem não está afrontando os crentes não, ele está afrontando é o Deus dos crentes. E ele está dizendo, Senhor, que o Senhor não existe. E ele está dizendo que esse ovo vai quebrar para provar que o Senhor não existe. Senhor, ele vai soltar esse ovo não vai quebrar, esse ovo vai rolar. Mas na hora que esse ovo cair no chão e rolar, o Senhor vai matar ele agora, para mostrar para todo mundo que Deus existe. E aí? Solta o ovo, professor. Aleluia. Solta o ovo, professor. Não. Vamos deixar essa história de lado, porque o trato não era morrer ninguém, não. O trato era só provar que Deus não existe. Aí, irmão, Deus não existe. Eles falam que Deus não existe, mas nós cristãos dizemos: Deus existe. É poderoso, é soberano, é eterno, é infinito. Ele é o alfa e o ômega, é o princípio e é o fim. Eles não sabem o que estão perdendo, Gabriel. Essa presença maravilhosa que está sobre a vida do... Eles não sabem o que perdem, Gabriel. E ali começou lá. Aí um aluno no meio daquela multidão fala: solta o ovo. Aí o professor:
Vamos deixar isso para lá? Vamos deixar isso para lá. Abriu a gaveta, botou o ovo dentro da gaveta. Aleluia! Aleluia! Deus existe, irmão. O professor não soltou o ovo, não. Duvido que solta o ovo. Deus existe. Eu nunca tinha visto na minha vida uma galinha botar um ovo com 3 gemas. Eu vi um ovo com 3 gemas. Deus existe. Aleluia. Uma é pelo Pai, uma é pelo Espírito Santo. Deus existe. Deus existe. Deus existe. E se aquele ovo tivesse calado, poderia nascer 3 pintinhos ali e sair os 3 com vida. Porque Deus existe. Deus existe, irmãos. Glória a Deus. Versículo 6 do Salmo 51. Ninguém pode pregar, irmãos, que Davi era um filho bastardo. Ninguém. Ninguém pode dizer que ele não era filho de Jessé com a sua esposa só porque ele era ruivo e era baixo. Ele era o menor da casa, irmãos. É a raspa do tacho. É pequenininho mesmo, né? Ele foi do... Você é do jeito que Deus quer que você seja. Cada um de vocês é do jeito que Deus quer que vocês sejam. Eis que te comprases, na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, irmãos. Isopo, você tem que meditar. Quando você for pregar, você medita. Isopo é uma planta herbácea nativa da Europa Meridional e Médio Oriente e a costa do Mar Cáspio. Utiliza-se como erva aromática. Olha só, o isopo ele tem um aroma gostoso e como medicinal por suas propriedades como antitussivo, expectorante e antisséptico. Olha só, irmão, o isopo ele limpa o cheiro da pessoa, mas ele também cuida do teu exterior, das tuas cicatrizes, e cuida do teu ventre, cuida de você por dentro. Ele é expectorante. O que tiver de ruim dentro de você é colocado para fora. É por isso que ele fala: purifica-me com isopo. Porque o isopo, irmão, ele tem um sentido. Ele te deixa com um cheiro bom. Aquele que fedia não fede mais. Aquele que pecava, tinha coisa ruim dentro de você, não tem mais. Tinha coisas na pele, vai ficar cicatrizes, mas a ferida vai sumir. Deus, ele cuida por completo de você, irmão. Lava-me e ficarei mais salvo que a neve. Irmãos, você sabia que existe países e lugares que não sabem nem o que é neve, nunca ouviram falar? Aí na tradução para um país da África, lava-me e ficarei mais alvo que a polpa do coco seco. Sabia disso, Gabriel? Então aprenda. Lava-me e ficarei mais branco do que a polpa do coco seco. E muitas das vezes, irmãos, não é com má intenção não, é para entender, para que a pessoa venha entender o que é a palavra de Deus. Porque a pessoa não sabe o que é neve. Neve é o quê? O que é neve? Gelo. O que é gelo? As pessoas não tinham geladeira, não sabem nem o que é gelo. A gelo é uma coisa gelada, não tinha geladeira, não tinha como saber o que era gelo. Aí colocaram polpa do coco seco. Foi maldade isso? Foi má intenção? Não. Foi para ensinar o povo. É como Deus, ele quer te deixar. Ele quer te deixar alvo. Ele quer te deixar limpo. Ele quer tirar a mancha da tua vida. Ele quer tirar o pecado. Ele quer tirar a altivez. Deus, ele se agrada de pessoas altivas. Deus, ele se agrada de pessoas humildes. Deus exalta os humildes e abate os soberbos, irmãos. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Irmãos, você já reparou? Olha só como é que isso é bíblico. Faça-me ouvir júbilo de alegrias, para que exalte os ossos que esmagastes.
Você vê, irmão, que às vezes você está tão cansado que o teu corpo dói todo. As irmãs mais antigas, os irmãos, já viram várias vezes o pastor subir nesse altar para pregar com dor de cabeça, com dor aqui, com dor ali, e daqui a pouco vai tudo embora, irmãos. Porque na presença do Senhor todo mal tem que sair. O mal não pode permanecer. O mal não pode ficar na presença do Senhor, irmãos. Muitas das vezes vocês pensam que o pastor não é setado, não? O pastor é setado também, irmãos. E eu chego a dizer para vocês, o demônio que ataca o anjo da igreja, o cabeça é Jesus, ele não vai atacar nunca. Mas ele ataca nós que somos carne. São demônios piores, Gabriel, são principados. Aí eu falo que tenho a necessidade de ter anjos mais poderosos ou uma quantidade maior de anjos cuidando da minha vida. Porque eu sou melhor do que você? Não. Do que ninguém aqui. Mas é porque a fúria do diabo era muito grande, Gabriel. Você estava aqui no sábado retrasado. Você viu um casal que entrou aqui para ser liberto. Você estava aqui sábado passado. A obra linda que Deus fez, a criança aprendendo já a tocar o baixo, já tocando durante o culto. Uma aula que ele teve, já está tocando, irmãos. Você viu as crianças alegres com algodão doce, agora vamos comprar sorvete, vai ter algodão doce de novo, irmão. Né? Vamos fazer, irmão, vamos continuar essa obra aí. Não é do homem, essa obra é de Deus. As crianças têm que ter um lugar para estarem, a criança cheia de saúde aí, ó. Tem que ter um lugar para estarem, irmãos. As crianças ficaram muito felizes com algodão doce, cachorro quente, brincadeira. A irmã queria fazer brincadeira, mas ainda não veio um número bom de crianças. Daqui a pouco a irmã ensina um irmão aí a fazer algodão doce, que não deve ser tão difícil. A pessoa faz, ela faz brincadeira com as crianças. Né, irmãos? Vamos continuar essa obra, ela não pode parar. Essa obra, se ela for de homem, ela não vai para frente, mas se ela for de Deus, cuidado, cuidado. A Bíblia fala, cuidado para você não se encontrar lutando contra Deus, porque se essa obra for de Deus, ela não perecerá. Por mais que apareçam, irmãos, inimigos e inimigas querendo se levantar contra a obra, mas essa obra não vai parar, ela não vai perecer. Eu vi muitas igrejas fechar em meio à pandemia. Essa não fechou. Essa casa não fechou nem vai fechar, irmãos, porque o dono dela está aqui, irmãos. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha o que o rei Davi fala, irmãos. Esconde o rosto dos meus pecados. Ele fala assim, Senhor, não olha para o meu pecado não. Eu sei que eu sou homem, eu sei que eu sou falho, sou pecador, mas cria em mim um coração puro e inabalável. É isso que Deus ele quer de vocês, irmão, que você procure ter um coração que não seja abalado, que não deixe ser levado por ventos de doutrina. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Irmãos, Davi sabia o que ele estava falando. Ele sabia que Caim foi repulsado da presença de Deus. Vai embora, vou colocar você para ninguém te matar, mas você vai sair daqui. Vai sair daqui. E Davi, ele tinha conhecimento, irmãos. Você vê que todos os salmos de Davi é baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Nem retire o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sabe o que é isso, irmãos? Em determinado momento, Davi chegou a duvidar da sua salvação. Sabe por quê? Porque ele sabe o pecado que ele cometeu. Ele cometeu um adultério, depois cometeu um homicídio, depois ele viu que ele fez uma besteira atrás da outra. A Bíblia fala, irmão, que abismo chama abismo.
Um abismo chama outro abismo, e depois que ele cometeu de pecado foi de não se reconciliar com o avô de Batseba, que era Aitofel. Não se reconciliou. Depois esse homem se levantou juntamente com o seu filho Absalão para tentar tomar o seu reino. Outro erro é você não se reconciliar com o teu irmão. Se reconcilia com o teu irmão enquanto ainda está no caminho. Depois que do caminho já era. Depois que você partir dessa para uma melhor ou para uma pior, não sei, quem sabe é você. A salvação é individual. Você sabe para onde você vai, eu sei para onde eu vou. Aqui nós pregamos para as ovelhas, ensinamos o caminho certo. Mas se você quer ir para o caminho errado, é com você e Deus. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário, irmãos. Sabe o que é isso? Sustenta-me com o espírito voluntário, irmãos. É você ser voluntário para fazer as coisas boas. A Bíblia fala, irmão, aquele que pode fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Você pode fazer o bem e não faz, você comete pecado, irmãos. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores os pecadores se converterão a ti. Depois que Deus, irmão, fizer tudo isso na tua vida, você vai ensinar para os transgressores os caminhos dele, e vai ensinar, irmãos, também aos pecadores a se converterem a Deus. Essa é a missão, irmão. Essa é a missão do verdadeiro crente, é ensinar o caminho para os pecadores, ensinar para os transgressores que existe um Deus que te converte, que muda os teus maus caminhos e transforma ele em veredas de justiça. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Irmão, louve a Deus. Está doendo? Louve. Está cansado? Louve. Louve ao Senhor todo o tempo. A Bíblia fala: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Vocês vão achar estranho, irmão, uma mãe de santo, uma mulher cheia de guia, e eu dei a oportunidade para ela pegar o microfone aqui e louvar. Mas eu tenho base bíblica para isso. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Quem sou eu para impedir? Quem sou eu para impedir uma pessoa que quer louvar a Deus? Primeiro que eu não sou Deus. Quem sou eu para julgar o meu próximo? Não, você não louva não, porque você tem lábios impuros. O profeta Isaías se julgava de ter lábios impuros. O que o Senhor pegou? Pegou brasa viva do altar e purificou os lábios dele. Fala que eu sou contigo. Começa a abrir a tua boca, irmão. Começa a abrir a tua boca, irmã. Queremos aí uma consagração de irmãos, de irmãs. Eu preciso de cada um de vocês. Cada um de vocês é uma pedra fundamental nessa obra. Eu não abro mão de ninguém. Não abro mão de nenhum de vocês. Vocês são todos importantes. Presbítero, não temos um presbítero na igreja. Evangelista, temos um que está viajando dia 2. Missionária, só temos a irmã Regina. Diácono, temos o Edson. Só o Edson. Diaconisa, só temos a irmã Dilma. Irmãos, é uma obra que é carente de obreiros, carente de pessoas que pegam e façam a obra. Por quê, pastor? Porque chega muita gente mal intencionada, irmãos. O ministério aparentemente não é sólido. O ministério só fica lá em cima. O pastor aqui é fácil. É fácil de fazer bagunça, é fácil de gerar contenda, mas o cajado desce com força, irmãos. Teve uma pastora que eu falei para ela: pastora, não faz isso, já falei. Ai, meu Deus do céu, sentou nesse altar aqui, sentou nesse altar chorando e falou: você está se levantando contra o meu ministério. Tô não. Eu já falei que eu não quero ninguém deitado no chão, o anjo trabalhando, que isso é antibíblico. Falei para ela a primeira vez, continuou: não, pastor, o anjo está trabalhando. Pastora, expulsa o demônio dessa irmã e levanta ela em nome de Jesus. Não, pastor, o anjo está
está trabalhando. Eu peguei, em nome de Jesus, sai capeta, levantei, irmã. Pastor, eu já falei que eu não quero isso aqui. Já falei, eu não quero. Não quero bagunça aqui. Prova para mim na Bíblia qualquer um. Prova para mim na Bíblia qualquer um que a pessoa fica caída e a pessoa, a pastora, fica em cima da pessoa assim. Deixa, pastor, quando está trabalhando. Ela está se abanando ali, rapaz. Não tem negócio de hoje trabalhando, não. Está isso na Bíblia. As coisas de Deus são sérias. A cura de Deus é instantânea. A cura de Deus não é um anjo trabalhando, não. Que história é essa, rapaz? Se vier para somar, vai ser bem aceito. Mas se vier para bagunçar, não é só eu que digo, não. O Senhor Jesus que diz: eis que o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore má que der mau fruto vai ser cortada. Mas a árvore boa, irmão, o Senhor vai pegar e vai cuidar dela. Ele vai limpar para que dê mais frutos. Versículo 16: pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu te daria. E não te agrada de holocausto. Olha, o rei Davi, ele entendeu que não adiantava sacrificar para Deus, porque ele pecou. E o pecado dele era um pecado sério. Ele investiu contra a vida de um irmão, de um soldado fiel que lá na frente foi lembrado. Urias o Heteu, ele foi lembrado como um dos heróis da fé, irmãos. Por um simples ato. Ele simplesmente não abandonou o exército de Deus igual o rei fez. O exército estava batalhando, o rei estava no seu palácio. O peixe morre pelos olhos. Foi. Davi não mordeu Batseba de longe, não. Ele olhou ela de longe, ó. Os olhos, primeiro olha, a concupiscência dos olhos é onde começa todo mal, irmãos. A Bíblia fala: se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se seus olhos forem trevas, irmão, quão grande trevas serão? O peixe morre pelos olhos. Davi morreu pelos olhos. Ele pegou e olhou a mulher do soldado, cobiçou. Pá! Essa aí era a única ovelhinha que Urias tinha. Davi tinha nada mais, nada menos do que 700 mulheres e 300 concubinas. Ele precisava disso? Ele precisava da ovelhinha do Urias? Mas ele cobiçou que não era dele. Deus não se agrada de sacrifício. É tanto que ele fala: se você for trazer a tua oferta no altar e souber que o teu irmão tem algo contra você, você vai lá e se reconcilia com o teu irmão. Deixa a tua oferta aqui, depois você vem e entrega o teu sacrifício para Deus. A tua oferta não é aceita se você tiver com problema com o teu irmão, não, irmãos. A tua oferta não é aceita se você tiver com problema com a tua irmã. Não é aceita, não é aceita. A oferta é aceita quando você tem um coração limpo diante de Deus. Deus, ele não se preocupa com o sacrifício, irmãos. Ele não quer o teu dinheiro, ele é dono da prata e do ouro. Ele fala: minha é a prata e meu é o ouro. Ele precisa do teu dinheiro? Precisa do meu? A igreja até precisa de pagar aluguel. Mas você tem dúvida, Gabriel, que Deus pode fazer chover ouro aqui dessa igreja aqui? Ele é o dono da prata e do ouro, rapaz. Eu nunca me preocupo, eu nunca vou deixar um irmão precisar de um remédio por causa de o dinheiro está ali, o dinheiro é da igreja. O dinheiro é dos irmãos. Se tem algum dinheiro guardado, o dinheiro é da igreja, é dos irmãos. O dinheiro é de Deus. O dinheiro tem que estar à disposição de fazer o bem, irmãos. Primeiros domésticos da fé. Eu duvido algum irmão aqui, rapaz, pegar e falar que eu neguei, tinha sobrando e neguei. Não nego. Não nego. Se eu negar é porque eu não tenho. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Eu vou passar só para o coração contrito, mas depois vocês façam um estudo sobre esse versículo. Coração contrito, irmãos,
quer dizer que você tem contrição. Contrição é você se arrepender de verdade de pecar contra Deus. Deus, ele não habita com quem tem o coração atrito. Atrição é você ter um arrependimento. Opa, eu me arrependi. Eu fui ali e tomei uma cerveja, estou arrependido. Aí, primeiro calor que faz, você vai lá e toma outra. Não estava arrependido não, você é sem vergonha. Você não tem vergonha. Você não tem coração contrito diante de Deus. O teu coração está nas coisas terrenas. E a Bíblia fala: onde está o teu coração, aí está o teu Deus. Você tem um coração contrito quando você faz igual Davi fez. Ele pecou, mas ele nunca mais cometeu-se de crer o mesmo pecado. Nunca mais Davi adulterou. Nunca mais Davi matou o teu irmão. E aí Deus enxergou em Davi um homem segundo o coração dele, irmão. Deus olhou para Davi e viu um homem segundo o coração, um homem imperfeito que pecava, mas que quando se arrependia de verdade. Não cometia mais o mesmo erro. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Davi, ele sabia, irmãos, que não adiantava nada ele oferecer sacrifício para Deus, porque ele tinha pecado. Primeiramente, ele tinha que ter um arrependimento, ter uma contrição de coração, e realmente Deus, ele reconhecer que Davi estava arrependido e perdoar ele. Deus, ele perdoou Davi, sim ou não? Mas só que o preço do pecado foi irmão matando irmão. O filho dele foi morto porque tentou tomar o reino dele. Irmão estuprando irmã. Foi o preço do pecado que Davi pagou, irmãos. Um filho dele estuprou a irmã. O irmão dessa irmã foi lá e matou o filho. Absalão, que era o homem mais bonito, o cabelo dele era tão grande e pesado, era o homem mais bonito de todo Israel, que nunca existiu nem vai existir, a Bíblia relata, igual a Absalão, que era o herdeiro do trono, mas ele se levantou contra o pai. Por quê? O salário do pecado é a morte, irmãos. Davi levou a morte para dentro da sua casa. Davi levou a morte para dentro do seu lar quando ele cometeu o pecado. Quando Davi pecou, ele levou o pecado, levou a morte. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Tem alguém enfermo aí na casa do Senhor, irmãos? Alguém quer se reconciliar? Alguém quer se reconciliar com Cristo?